Muito bem, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero trazer aos vossos corações uma palavra de Deus, uma meditação aos nossos corações da palavra do Senhor. No livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 25 e 26 diz assim: Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Versículo 26. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Eu quero aqui trazer uma meditação aos nossos corações, através dessa palavra. Os versículos que nós lemos aqui na palavra de Deus vai falar sobre o moço do profeta de Deus, um homem de Deus chamado Eliseu, e o seu nome desse moço, Geazi. Geazi fora escolhido para ajudar a Eliseu. Geazi fora escolhido para assistir a Eliseu diante de todo o seu ofício, que era um profeta de Deus. Nós sabemos que Eliseu fora chamado pelo próprio profeta Elias, foi o sucessor de Elias. E Geazi aqui tinha tudo para ser o sucessor do profeta Eliseu. Se nós voltarmos alguns versículos antes, nós vamos ver que nesse acontecimento se deu quando um homem, chefe do exército, rei da Síria, por nome Naamã, era leproso, um homem de grande valor, de grande estima diante do seu Senhor, até porque o Senhor dera livramento para os sírios através de Naamã, esse homem valoroso, porém leproso. E o transcorrer da história, nós sabemos que um dia uma menina sem nome, uma menina foi levada das terras de Israel para a Síria, e esta menina foi servir a mulher de Naamã. Quando a menina vê a questão de Naamã, ela disse: certamente se o meu Senhor tivesse na frente ou diante do servo do Senhor, por nome Eliseu, ele o restauraria, o curaria desta lepra. E isso entrou no coração de Naamã, e aonde ele procurou o seu próprio rei, o rei da Síria, pediu autorização, ou o rei deu cartas para ir diante do rei de Israel, e ele, chegando diante do rei de Israel, apresentou essa situação para poder ficar curado através dessa informação, desse testemunho de uma menina que era de Israel e estava na Síria e deu testemunho de um homem de Deus. É por isso que nós temos que ter testemunho. É por isso que nós, como povo peculiar do Senhor, temos que dar testemunho. E quando o rei viu aquilo, ele se indignou, ele preocupou, falou: certamente os sírios buscam ocasião para guerrear, porque eu sou Deus por acaso, para curar alguém, para salvar alguém, ou levantar alguém. E aí o homem de Deus, por nome Eliseu, teve o conhecimento desta causa e disse ao rei: deixa vir a mim, e saberás que há Deus em Israel. Essa é a posição de um homem de Deus. Essa é a posição de um servo do Senhor. Enfrentar de bom ânimo até as barreiras transponíveis que vêm diante de nós. Está pronto
para poder vencer os obstáculos no nome de Jesus. E o Naamã, o chefe desse exército, foi, mas pensou no seu coração que quando chegasse diante do profeta de Deus, o homem de Deus, por nome Eliseu, fosse bem recebido. É assim que é o coração do arrogante. Ele sempre, em qualquer lugar que vai, ele acha que é bem sucedido. Ele acha que terá que ser bem recebido. E não foi assim. Diante de Deus as coisas é diferente. Não importa se você tem diploma. Não importa se você é honroso na terra. Não importa se você tem posição, se você é bacharelado, não importa se você é um embaixador, é um presidente da república, é um político, tem autoridade, porque as autoridades é emanada de Deus, ou seja, vem da parte de Deus, emana da parte de Deus. Então o que eu quero dizer com isso? A humildade vai na frente da honra, aprenda isso. E Naamã faltou humildade, ele pensou, ele vai me atender de bom grado e vai passar a sua mão sobre a minha carne e eu vou ficar curado. Quando chega lá, ele fica frustrado. Sabe por quê? O grande diante da presença, o que quer ser grande diante da presença de Deus, ele vai frustrar. Porque Deus não trabalha da mesma maneira que os homens e os ímpios trabalham. Não, Deus trabalha de maneira diferente. Deus honra o humilde, mas abate o exaltado. Esta é a razão. É a Bíblia em que diz, a escala de valores de Deus é diferente. Então o que eu quero dizer com isso? O profeta de Deus, por nome Eliseu, dá ordem a Naamã, chefe do rei da Síria, do exército do rei da Síria, a descer no Jordão e lavar-se para poder ficar são. Quando isso chega ao coração de Naamã, ele turba, ele frustra, ele fica contrariado, porque ele disse, uai, porventura lá na minha terra tem os rios Abana e Farpa, que é muito melhor do que as águas do Jordão. Aí de repente chega um dos servos do próprio chefe do exército do rei da Síria, por nome Naamã, e disse, meu senhor, isso não foi pedir demais. O homem de Deus não pede lá, porque não tente fazer o que o homem de Deus está mandando. Tem muitas pessoas que querem ser abençoadas, mas querem ser abençoadas do seu próprio jeito. Ei, Deus tem um jeito de trabalhar. E quem acha que Deus vem do lado do norte, ele surpreende vindo do lado do sul, por exemplo. Deus tem multiformas, Deus não fica preso na nossa mente mesquinha, pequena. Ele vai além dos horizontes. E aí de repente ele acabou descendo, a história vai dizer que ele ficou curado. Muito bem. Mas de repente o profeta, ou melhor, o chefe do exército da Síria, Naamã, chega diante do homem de Deus depois que é curado e disse, olha, eu trouxe uns presentes aqui para você. Eu trouxe ciclos de ouro, eu trouxe roupas, mudas de vestes novas, eu trouxe ciclos de prata. Toma do teu servo aqui esses presentes, o profeta. E o profeta disse, não, eu não quero. E o Geazi, que assistia o próprio profeta de Deus Eliseu, desceu no seu coração dizendo, tão certo como vive o Senhor e vive a mim, que eu vou atrás de Naamã e vou tomar para mim algumas coisas desses presentes que ele quis dar ao meu senhor Eliseu. E assim o fez. Nota aqui que primeiro entra na mente os pensamentos que não vêm de Deus muitas das vezes. E depois, na continuidade, nós vamos ver que ele correu atrás do homem por nome Naamã para ir tomar presente, para adquirir presente. Isso aqui já é a segunda coisa. Depois que entra na mente, desce para o coração. A gente vai ver que desce para o coração, e no coração faz-se a realização. E a prova dessa realização foi a ação dele ir atrás
de Naamã para poder pegar os presentes. Quando ele está correndo, Naamã vê de longe e para, desce do carro e vai encontrá-lo e pergunta o que está acontecendo. E aqui é um dos maiores erros de Geazi. Deixa eu dizer uma coisa: está faltando Eliseu e está sobrando Geazi. Está faltando Eliseu e está sobrando Geazi. Quando Geazi disse assim: olha, o meu senhor, o profeta Eliseu, me mandou aqui porque chegou 2 servos da banda de Efraim e está precisando de vestes novas, e eu te peço, dá-me 2 mudas de veste e um talento, aproximadamente 35 quilos de prata. E aí o próprio Naamã disse: não, eu vou te dar 2 talentos, 70 quilos de prata e as 2 mudas de roupa. E Geazi o aceitou. Nota que nesse versículo, que no texto sagrado, o próprio profeta Eliseu não tinha recebido visita. Ou seja, o homem que assistia o homem de Deus, Geazi, ele acaba inventando mentiras. A Bíblia vai dizer que quem é injusto, faça-se injustiça ainda. Quem é impuro, torna-se impuro mais ainda. Mas quem é justo, faça-se justiça. E quem é santo, se santifique mais. Aqui a Bíblia está dizendo, nós percebemos que ele inventa uma mentira. Ou seja, na sua arquitetura de ganância, é preciso um abismo arrastando outro abismo. Ele mente algo que não estava acontecendo. Aqui é a fraqueza, o fracasso, a caída, a descida, a queda de Geazi. Pois Geazi poderia muito bem ser o sucessor de Eliseu e construir história, mas a sua história foi apagada da terra por causa da ganância. E o que eu quero te dizer, Deus nos dá oportunidade, mas toma cuidado com as oportunidades que não são de Deus. Não toma para si aquilo que Deus não te deu. Não toma para si aquilo que Deus não te determinou, porque isso faz com que a morte te pegue sobre as tuas portas, sobre a tua vida. E na continuidade nós vamos ver que ele pega essas coisas e leva. Quando ele leva e chega perto da casa, ele esconde e apresenta diante, aonde o versículo nós lemos, ele apresentando diante do profeta de Deus por nome Eliseu. E o profeta diz: aonde foi, Geazi? E ele disse: o teu servo não foi nem a uma e nem a outro lugar. Aqui Deus dá a segunda oportunidade para Geazi de arrependimento. Mas os homens muitas das vezes não querem se arrepender. A Bíblia vai dizer que o que confessa e deixa alcança misericórdia, mas os que escondem nunca prosperará. Então o que acontece? Ele pratica a segunda mentira aqui, dizendo: o teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Ele disse: o teu servo não saiu a canto nenhum. E embora tinha saído sim, é isso que o texto sagrado vai mostrar. E o que acontece aqui, senhores, que me ouve e poderá me ouvir nesta gravação, é que Deus dá a segunda oportunidade para Geazi se arrepender e voltar para a história da terra, para voltar à história dos teus sucessores, escrever história, causar influência e não ser influenciado. Então o que acontece? O próprio homem de Deus disse: certamente o meu coração não foi contigo, certamente o Senhor não viu quando aquele homem Naamã desceu do seu carro e foi ao encontro com você. Certamente o Senhor não viu que tu pegastes 2 mudas de roupa e 70 quilos de prata. Isso seria ocasião para você tomar para si algumas coisas que o Senhor não determinou? Então a lepra que estava em Naamã pega sobre você e sobre a sua descendência. Senhores e senhoras, isso é muito sério.
Deus sempre nos dá oportunidade de arrependimento. Mas quando não queremos, quando ignoramos a lepra, que é sinônimo de pecado, sinônimo de escravidão do pecado, sinônimo de destruição, essa lepra está às portas. E quando rejeitamos o conselho de Deus, ela nos pega, nos amarra e nos leva caminho para a morte. Por isso que a Bíblia vai dizer: há caminhos para o homem, parece ser bom, parece ser bonito, mas o fim dele são de morte. Então deixa um conselho a você na manhã desse dia, porque é manhã, mas de repente para você poderá ser tarde, poderá ser à noite quando ver esse vídeo. Atenta para isso. Deus te dá oportunidade. Deus quer que você construa história. Deus quer que você seja limpo e seja profeta de Deus, seja boca de Deus, seja embaixador do reino e não leproso, destituído da presença de Deus, destituído da graça de Deus. Pense nisso. Pense nisso. E o interessante é que o Espírito de Deus vê todas as coisas. Por isso que Davi, no Salmo de número 139, vai dizer assim, o versículo, se não me falha a memória, 7, vai dizer assim: para onde fugirei eu do teu Espírito, Senhor? Se eu tomar as asas da alva, ali o Senhor habita. Se eu for para o Seol da terra, ou centro da terra, ali o Senhor me vê. Sabe o que Davi estava dizendo aqui? Aleluia! Que não tem como fugir da mão do Senhor. Versículo de número 8, versículo 7 diz assim: para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Geazi, será que não sabia que não tinha como fugir da presença de Deus? Quando foi tomar as coisas escondido, pecando, mentindo 2 vezes? Não sabia que Deus é um Deus que não dorme? A noite é como o dia, para Ele tudo tanto faz, e é o guarda fiel de Israel. Será que ele não sabia disso? Será que ele já não tinha tido experiência? Muitas das vezes poderia saber, mas os pensamentos o tomam e desce por coração, manchando, tomando parte da sua história, e vem a concretizar, a consumar o erro, e desaparece da história, desaparece da presença de Deus, desaparece da comunhão de Deus, este homem por nome Geazi. Esta é a intenção, de que vamos ter cuidado, vamos meditar e viver a vontade de Deus e não a nossa própria vontade, porque a dele é melhor, é maior, é mais sublime. Que Deus vos, em Cristo Jesus, vos abençoe a todos. E o meu muito obrigado, em nome de Jesus.